Olá, galera! Tudo bem? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula eu vou apresentar para vocês átomos que possuem certas semelhanças. Vamos estudar os átomos isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos que vamos! Eu vou começar pelos isótopos. Os átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons e apresentam diferentes números de massa. Estes três átomos são isótopos do oxigênio. Observe que todos eles possuem o mesmo número atômico, porém os seus números de massa são diferentes. Olha aqui, o primeiro isótopo tem número de massa igual a 16, o segundo tem número de massa igual a 17 e o terceiro isótopo tem número de massa igual a 18. Como o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, e os isótopos apresentam o mesmo número de prótons, cada um deles possui uma quantidade diferente de nêutrons em seus núcleos. O isótopo do oxigênio que possui maior quantidade de nêutrons é o de maior número de massa. Como este isótopo tem um menor número de massa, ele é mais leve que os outros dois. Estes aqui são isótopos do hidrogênio. Todos eles possuem o mesmo número atômico, por isso que são átomos do mesmo elemento químico, hidrogênio. Observe que eles possuem números de massa diferentes. Todos eles podem ser chamados de isótopos do hidrogênio, porém também são conhecidos como prótio, deutério e trítio. O prótio tem número de massa igual a 1, o deutério número de massa igual a 2 e o trítio tem número de massa igual a 3. Uma outra forma de representar um isótopo de um elemento químico é escrever o seu nome e o número de massa separados por um hífen. Carbono 12 é a forma de representar o isótopo do carbono de número de massa igual a 12. E carbono 14 representa o isótopo do carbono de número de massa igual a 14. Quando o isótopo é representado desta maneira, você sabe o número de massa do isótopo, porém o seu número atômico não é apresentado, que é igual a 6. Observe que tanto o carbono 12 quanto o carbono 14 possuem o mesmo número atômico, logo eles são isótopos do elemento químico carbono. Você já deve ter percebido que os isótopos são representados pelo mesmo símbolo. Isso acontece porque os isótopos possuem o mesmo número atômico. Logo, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Isóbaros. Átomos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa, porém, os seus números atômicos são diferentes. Então, olha aqui os exemplos. Este átomo de potássio possui número de massa igual a 40. E este átomo de cálcio também possui número de massa igual a 40. O número atômico do potássio é igual a 19 e o número atômico do cálcio é igual a 20. Portanto, estes átomos são isóbaros. Eles possuem o mesmo número de massa e os seus números atômicos são diferentes. A gente conclui que os isóbaros pertencem a elementos químicos diferentes. Logo, são representados por símbolos diferentes. Isótonos. Átomos isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, porém, seus números de massa e seus números atômicos são diferentes. Então, aqui estão dois exemplos de átomos isótonos. Este átomo de boro possui número atômico igual a 5 e número de massa igual a 11. E este átomo de carbono possui número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12. Vou calcular as quantidades de nêutrons de cada átomo. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, aqui está 11 menos 5. Este átomo tem 6 nêutrons.
E para o carbono, 12 menos 6. Este átomo também possui 6 nêutrons. Portanto, estes átomos são isótonos. Eles possuem o mesmo número de nêutrons. Porém, seus números de massa e seus números atômicos são diferentes. Logo, os isótonos representam elementos químicos diferentes. Eles possuem símbolos diferentes. E para finalizar esta videoaula, aqui está um resumo das semelhanças atômicas. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Logo, os seus números de nêutrons também são diferentes. Observe que eu coloquei a letra P em destaque, pois o número atômico é igual ao número de prótons. Portanto, os isótopos possuem o mesmo número de prótons. Os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa e possuem números atômicos diferentes. Logo, os seus números de nêutrons também são diferentes. Observe que eu coloquei em destaque a letra A, pois o número de massa é representado pela letra A. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Eles apresentam números atômicos e números de massa diferentes. Neste caso, eu coloquei a letra N em destaque, para indicar que os isótopos possuem o mesmo número de nêutrons. Então é isso aí. Gostou desta videoaula? Já sabe diferenciar isótopos de isóbaros e de isótonos? É bem tranquilo, não é? Muito bem! Se você gostou desta videoaula, deixe aquele seu like bem bonitinho, eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já! Venha fazer parte desta grande família que estuda o maravilhoso mundo da química. Já estou indo! Até a próxima videoaula! Tchau, tchau! Fui!